O futuro de Memphis Depay no Corinthians continua indefinido, e agora a situação entrou em uma fase decisiva. O atacante holandês está prestes a deixar o Brasil para disputar a Copa do Mundo com a seleção da Holanda, mas ainda sem saber se vai voltar ao timão depois do torneio. E o mais curioso é que, apesar de toda a incerteza, Memphis deixa claro em todas as entrevistas que quer continuar no Corinthians. Só que existe um problema enorme no meio dessa história: o dinheiro. O Corinthians admite publicamente que não consegue bancar sozinho os custos do jogador. A diretoria busca parceiros financeiros. O staff do atleta tenta encontrar soluções. E enquanto isso, a torcida vive entre esperança e preocupação. Mas afinal, por que a renovação de Memphis virou uma novela? Quanto o Corinthians ainda deve ao jogador? Por que parte da diretoria é contra a permanência dele? E o que realmente pode acontecer depois da Copa do Mundo? Fica até o final, porque hoje vamos mergulhar nos bastidores de uma das negociações mais importantes da história recente do Corinthians. Desde que chegou ao clube em setembro de 2024, Memphis Depay virou um dos nomes mais midiáticos do futebol brasileiro. A contratação do holandês movimentou o país inteiro. Torcedores lotaram aeroportos, as redes sociais explodiram, e o Corinthians apostou alto para trazer um jogador de nível internacional. Dentro de campo, Memphis mostrou qualidade técnica, personalidade e liderança em vários momentos importantes. Mesmo convivendo com lesões e oscilações da equipe, o atacante rapidamente se tornou uma das referências do elenco. Mas o grande problema nunca foi o futebol. O problema sempre foi o custo. O contrato assinado ainda na gestão de Augusto Melo colocou Memphis entre os jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Somando salários e direitos de imagem, o atacante recebe cerca de 2,5 milhões de reais por mês. E isso sem contar luvas, bônus por desempenho, participação em jogos, assistências, gols e premiações por títulos. Na prática, o investimento total ficou gigantesco. E hoje o Corinthians admite que não consegue sustentar esse modelo financeiro. O próprio presidente Osmar Stabile confirmou que o clube depende de empresas parceiras para manter Memphis no elenco. Só que aí aparece outro problema. O staff do jogador acredita que encontrar patrocinadores dispostos a bancar esses valores não será algo simples. E enquanto a negociação acontece nos bastidores, Memphis demonstra irritação com a repercussão envolvendo dinheiro. Após a derrota para o Platense na Libertadores, o holandês voltou a falar sobre o assunto e deu declarações fortes. Segundo Memphis, ele não veio ao Brasil para ganhar milhões. O atacante afirmou que já faz muito dinheiro desde muito jovem e que seu objetivo no Corinthians vai além da questão financeira. Ele chegou até a dizer que fez seu primeiro milhão aos 19 anos e que quer retribuir ao clube e ao futebol brasileiro. Foi uma tentativa clara de mostrar comprometimento com o projeto do Corinthians. E de fato existe algo importante acontecendo nos bastidores. Memphis aceita reduzir salário para continuar. Essa talvez seja a informação mais relevante de toda a negociação. O atacante estaria disposto não apenas a diminuir a remuneração, mas também a mudar o modelo contratual. Hoje, o Corinthians considera o acordo atual financeiramente insustentável. Por isso, uma reformulação completa seria necessária para que a renovação aconteça. Mas existe outro ponto delicado nessa história. O Corinthians ainda deve cerca de 42 milhões de reais ao jogador em bonificações acumuladas. Esse valor virou um dos principais obstáculos da negociação. Quando foi questionado sobre essa dívida, Memphis demonstrou desconforto. Primeiro respondeu de forma irritada. Perguntou ao jornalista se o dinheiro era dele. E depois evitou entrar em detalhes, dizendo que tudo será resolvido de maneira privada. Mesmo assim, as conversas continuam, e existe uma alternativa sendo discutida entre as partes. O staff de Memphis estaria disposto a diluir essa dívida ao longo de um novo contrato, que poderia ir até meados de 2028. Isso ajudaria o Corinthians a aliviar a pressão financeira imediata, mas ainda não existe acordo definitivo. E enquanto a diretoria tenta resolver a situação econômica, outro debate cresce internamente no clube. Parte das alas políticas do Corinthians é contra a permanência do atacante. Alguns dirigentes e pessoas influentes entendem que o custo-benefício do jogador não compensa o investimento. Mesmo reconhecendo a qualidade técnica de Memphis, existe quem considere o valor pago alto demais para a realidade financeira atual do clube, principalmente em um Corinthians que ainda enfrenta problemas financeiros graves. E isso transforma a renovação em uma discussão muito maior do que apenas futebol. Hoje ela envolve política, finanças, planejamento esportivo e até pressão da torcida. Porque boa parte da Fiel quer a permanência do holandês, principalmente depois do retorno recente aos gramados. Após mais de 2 meses lesionado, Memphis voltou a atuar pelo Corinthians e reacendeu o entusiasmo da torcida. Mesmo ainda longe da melhor forma física, a presença dele em campo muda o ambiente da equipe. Os jogadores ganham confiança, a torcida acredita mais. E o Corinthians parece crescer tecnicamente.
Fernando Diniz, inclusive, trata Memphis como peça fundamental para o projeto esportivo. O treinador acredita que o holandês pode ser decisivo tanto no Brasileirão quanto nas fases mata-mata da Libertadores. E talvez por isso o clube ainda faça tanto esforço para mantê-lo. Só que o tempo começa a apertar. O registro de Memphis na Federação Paulista vai apenas até o dia 20 de junho. E embora o contrato tenha validade até 31 de julho, a tendência é que a situação precise ser resolvida rapidamente após a Copa do Mundo. Antes de embarcar para defender a Holanda, Memphis deixou uma frase que mexeu bastante com os torcedores. Ele disse: "Meu trabalho aqui não está acabado", e completou afirmando que é no Corinthians e quer ficar. Uma declaração forte, sincera e que aumenta ainda mais a expectativa da torcida. Mas enquanto o futuro de Memphis segue indefinido, outro assunto também movimentou os bastidores do Corinthians. Jesse Lingard foi liberado pelo clube para viajar à Inglaterra. O atacante inglês ficará fora da partida contra o Grêmio por conta de problemas de saúde na família. O Corinthians informou oficialmente que Fernando Diniz e a diretoria autorizaram a viagem para que o jogador resolvesse questões pessoais. Desde que chegou ao clube em março, Lingard disputou 17 partidas, marcou 2 gols e deu uma assistência. A ausência dele representa mais um desafio para Diniz nesse momento importante da temporada, principalmente agora, quando o Corinthians tenta ganhar estabilidade antes da pausa para a Copa do Mundo. O cenário atual do Timão mistura esperança e preocupação. Esperança pela evolução recente da equipe, pelo crescimento de jogadores como Labiad, pela volta de Memphis e pela boa campanha na Libertadores. Mas preocupação pela situação financeira, pelas dúvidas sobre o elenco e pelas incertezas envolvendo o futuro dos principais jogadores. Agora resta saber: o Corinthians conseguirá encontrar uma solução para manter Memphis Depay? Ou a Copa do Mundo pode marcar a despedida definitiva do holandês da Neoquímica Arena? Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor corintiano. Você faria esforço para renovar com Memphis? Ou acha que o Corinthians deveria investir esse dinheiro em outras posições? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião da Fiel. E claro, se você gosta de acompanhar tudo sobre o Corinthians, notícias atualizadas, bastidores, análises e cobertura completa do Timão, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Deixa o like no vídeo, compartilha com outros corintianos e até a próxima.